Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, no formato digital, na nossa primeira Igreja Batista do IPS. Nós vamos continuar hoje com as nossas lições da revista que fala sobre as marcas da vida cristã. Hoje a lição de número 6, a marca do amor. Nós vamos orar antes de começarmos o nosso estudo, para que o Senhor esteja nos conduzindo neste momento. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento em que separamos para estudar a Tua Palavra, que o Senhor possa e nos coloque o prazer cada vez maior, que possamos ter cada vez mais prazer em ler, estudar, compreender e aplicar aquilo que está na Sua Sagrada Escritura, Pai. Abre nossos corações e mentes, que possamos compreender tudo que está aqui, tudo que o Senhor nos propõe. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar as nossas lições. Na semana passada nós falamos sobre a marca da obediência. A lição de hoje, a lição de número 6, e se você não tem a revista, pode baixar direto no site, existe o formato digital dela no site da Convenção Batista Fluminense, é só digitar no Google Convenção Batista Fluminense e você tem acesso lá à revista Palavra e Vida, repetindo, a revista atual, Marcas da Vida Cristã. A lição de número 6, então, fala sobre a marca do amor. E ela é uma lição muito interessante, porque como o amor é um assunto muito intenso e muito longo e muito grande na Bíblia, ela foi dividida em duas partes. Então nós vamos trabalhar a primeira parte hoje, na semana que vem, trabalharemos a segunda parte da nossa lição. E o nosso autor, já que João, o autor da epístola que nós estamos estudando agora, a primeira epístola de João, ele fala muito sobre amor. Interessante que ao longo da carta ele usa o termo amor mais de 40 vezes, 42, 43 vezes. Nós vamos buscar em 3 porções da carta de João a base do nosso estudo de hoje. E a primeira está na primeira carta de João, todas as 3, primeira carta de João, no capítulo 2, dos versos 7 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então essa é a primeira porção. Nós vamos agora para o capítulo 3 da mesma carta, a partir do verso 11, do 11 ao 24, e diz assim a palavra do Senhor: Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, porque quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos meus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que Deus nos deu. Uma terceira porção ainda dessa carta está no capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Essas três porções da palavra de Deus, escritas pelo apóstolo João, que ficou conhecido como o discípulo do amor, elas nos trazem uma orientação muito forte, porque é interessante que, principalmente a primeira parte, né, o texto de João, no capítulo 2, a partir do verso 7, complementa o que ele estava falando antes sobre obediência. E ele, é claro que toda a carta é permeada justamente por isso, obediência, desobediência, verdade e mentira, luz e trevas. Esse texto também segue por esse caminho, nos trazendo amor e ódio. E é interessante que, como a gente está colocando, ou Jesus coloca o amor como mandamento, a gente já compreende que o amor, então, pelo menos no aspecto bíblico, ele não tem tanto essa questão de sentimento. O amor, se fosse um sentimento, a gente não poderia escolher amar. O amor, então, na Bíblia, ele tem um aspecto, o amor, assim como o ódio e a obediência, é um aspecto moral. Nós escolhemos fazer ou não, faz parte das opções do homem. A questão toda é a seguinte, o que João está dizendo é que, se existe um mandamento, nós temos a obrigação moral de obedecê-lo, e o mandamento é o amor, nós temos a obrigação moral de amar, e nós podemos escolher não amar. A questão é, o cristão não tem essa opção. O cristão não tem a opção de não amar ou de odiar. Faz parte da vida cristã o amor. E a gente precisa compreender isso. A gente vai pegar, nesse momento de introdução, né, a gente vai tentar compreender por que o cristão ele não tem essa opção de não amar ou de odiar. O cristão ele passou disso. Né, e a gente vai entender, compreendendo como é que funciona todo o plano de salvação, porque está intimamente ligado à nossa salvação, à nossa justificação, esse mandamento do amor. Então, para a gente poder compreender esse processo, vamos ler alguns textos bíblicos e pensar neles, alguns textos, né, eu vou lendo com os irmãos. O primeiro deles, para a gente poder compreender como a coisa começou, é um texto bastante conhecido, está em Romanos 5,12, que diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que Paulo está dizendo em Romanos é que Adão trouxe uma maldição para a humanidade, a maldição do pecado. Todos nós estamos sujeitos, estamos debaixo dessa maldição, e em outro ponto ele diz que isso atraiu a ira de Deus sobre nós. Então nós temos essa característica que é comum a todo ser humano. Nós estamos debaixo do pecado, um pecado que não foi nosso. Esse pecado original foi de Adão, e ele, como pai da humanidade, transferiu a todos nós. Em Romanos 3,23, a gente compreende a consequência desse pecado. Pois todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. Então, essa é a principal consequência do pecado. Adão pecou, isso foi transferido como maldição para a humanidade, e isso fez com que nós fôssemos afastados da glória de Deus.
Só que o processo continua, a gente tem que compreender tudo. Em Romanos 5:8, a gente já começa a reversão desse quadro, né? E está escrito o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Bom, isso é interessante, porque a gente vê que Adão pecou, isso foi uma maldição para a humanidade, nós estávamos debaixo do pecado, estávamos afastados da glória de Deus, estávamos sob a ira de Deus, mas o amor de Deus fez com que houvesse uma salvação. E essa salvação veio por meio de Cristo. E é interessante esse texto de Romanos 5:8, que diz que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Poxa, mas isso é lógico, né? Se a gente não fosse pecador, não precisava de um Salvador. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto quer dizer é que nós não fizemos nada para que merecêssemos o sacrifício de Jesus ou para que merecêssemos esse cuidado de Deus em restabelecer a convivência e a comunhão, e restabelecer o relacionamento conosco. É isso que o texto está dizendo. Mas continuando, então nós já vimos o pecado, a consequência do pecado, e vimos que através da glória de Deus e através da graça de Deus, nós podemos ser purificados, e só pela graça dele que somos, não fizemos nada para isso, mas Cristo morre para que nós possamos ser salvos. Em João 3,16, texto mais conhecido da Bíblia, né, um dos mais conhecidos, eu acho que está ali páreo, né? João 3,16, com tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas em João 3,16, fala justamente sobre esse chamado texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus apresenta a salvação e todo aquele que crer em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele passa da morte para a vida. Então, João 3,16 continua a nossa ideia. Então, vamos entendendo. O homem pecou, está sob maldição, essa maldição foi propagada para toda a humanidade, e isso fez com que a gente estivesse longe da glória de Deus, isso trouxe uma divisão entre Deus e o homem, quebra do vínculo, quebra do relacionamento. Deus, por meio da sua graça, quando nós não merecíamos absolutamente nada disso, ele entrega o seu Filho, e todo aquele que crer no Filho é salvo. Aí temos, já a partir do ponto da salvação, Gálatas 2:20 nos diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo, em Gálatas 2:20, mostra a consequência de se aceitar e crer em Jesus Cristo. A consequência é tê-lo vivendo em nós. Então, a partir do momento que nós aceitamos, Cristo passa a viver em nós, né? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu ajo como Cristo, eu devo agir como Ele, eu devo me portar como Ele, eu devo resplandecer a glória dEle. É isso que Paulo está dizendo. Eu vivo no corpo uma vida, né? Mas eu vivo pela fé, não é explicitamente ou exclusivamente pelo corpo. Em 2 Coríntios 5, 16 e 17, Paulo diz que, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, Paulo está dizendo, olha, Cristo vive em nós. A partir do momento em que Cristo vive em nós já não somos considerados exclusivamente humanos. Na verdade, nós somos cidadãos do reino dos céus, nós temos uma nova vida desde o momento em que Cristo está vivendo em nós. Isso é uma novidade. Por isso é que nós somos nova criação ou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então a gente está estabelecendo um vínculo, né? Desde o pecado até o momento em que Cristo vive em nós, e nós temos uma nova vida, uma vida não na carne, não na humanidade, mas uma vida no Espírito. 1 Coríntios 6,19 nos diz, Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, nós lemos antes, agora 1 Coríntios 6,19 diz, não aprenderam já que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo que Deus vos deu e que vive, portanto, em vocês? Por isso, o vosso corpo não vos pertence. Então, nós somos agora templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então, nós resplandecemos Cristo, nós agimos como Cristo, isso é ser cristão, né? Agir como Cristo. E o Espírito Santo habita em nós. Então, desde o pecado, nós traçamos toda uma linha que vem até o Espírito Santo habitando em nós. Nós sermos templo do Espírito Santo.
Agora, quando a gente se coloca, ou passamos por todas essas fases, vimos desde o pecado original até o momento em que somos justificados e viramos morada do Espírito Santo, aconteceu, fomos justificados, fomos salvos, mas precisamos mostrar isso. Então nós temos que ter uma mudança. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, mas a gente sabe que está num processo, né? A gente sabe que a coisa está andando. E aí a gente vê que muitas vezes existem coisas que precisam ser organizadas, coisas que precisam ser revistas, coisas que precisam ser analisadas. E aí a gente vê em Romanos 12, 2, Paulo fazendo esse apelo. Ele está dizendo em Romanos 12, 2, que ser morada do Espírito Santo e ter Cristo habitando em nós pede que nós tenhamos uma nova mentalidade, uma nova mente. E está escrito assim lá em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu tenho o Espírito Santo morando em mim, eu preciso refletir Cristo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, mas eu preciso mudar a minha mentalidade. Aquilo que ainda está me ligando ao mundo, eu não tenho que me amoldar ao padrão do mundo, eu preciso me transformar, e eu me transformo pela renovação da minha mente ou do meu entendimento, né, como algumas versões trazem. Então olha como é que a coisa está crescendo. A gente agora já chegou num ponto em que nós já fomos salvos, justificados, e estamos transformando a nossa mente para a gente se afastar do mundo e estar cada vez mais próximo do padrão de Deus. João 8,31. É exatamente isso. Essa renovação da mente nos leva a afastar do mundo e permanecer em Cristo. João 8,31, Jesus diz aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a gente se afastando do mundo, se aproximando da palavra de Deus, e a gente, estando na palavra de Deus, a gente é verdadeiro discípulo dele. Em 1 João 2,4, texto que a gente leu na semana passada, na lição passada, João diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Bom, então Jesus falou que se a gente permanece na palavra, a gente é discípulo. João está, isso no Evangelho de João, né? Agora a gente vê que João está dizendo na primeira carta que se a gente diz que conhece Cristo, mas não obedece, a gente é mentiroso. A verdade não está em nós. E aí a gente chega em João 13,34, onde Jesus diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Da mesma forma como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então a gente já tem um mandamento. Olha que interessante que a gente vem desde o pecado. Isso a gente está querendo mostrar com esse desenvolvimento que o cristão não tem a opção de não amar, tá mesmo? É isso que a gente está querendo ver. A gente viu que desde o pecado a gente vai evoluindo, até chegar no momento em que somos discípulos e, como discípulos, devemos obedecer. E esse foi o mandamento que Jesus deixou. A gente vê também que, como morada do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito deve brotar em nós. Em Gálatas 5, 22 e 23 nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. É interessante que o primeiro é justamente amor, né? O primeiro pedacinho, né, desse fruto é o amor. Depois vem as demais coisas. E a gente tem que fazer ou tem que brotar esse fruto em nós. Então, como templos do Espírito Santo, o Espírito Santo morando em nós, o fruto do Espírito brota em nós e o amor é um deles. E a gente vê que é interessante que, baseado nisso que a gente viu até agora, a gente vê que para o cristão que realmente é discípulo de Jesus, tem que obedecer ao que ele manda. E se ele manda amar, nós não temos que discutir, nós devemos pura e simplesmente amar. Por isso é que, apesar de ser um mandamento e podermos obedecer ou não, olha que a gente levou um tempo para chegar de um ponto até o outro, hein? Para entender por que o cristão ele é obrigado a amar, ele não tem opção de não amar. Porque para que nós possamos ser conhecidos como discípulos, nós precisamos obedecer, e obedecer está em amar. A questão é, e isso muitas vezes fica na nossa mente, mas o que é esse amor? O que é amar? O que é isso? Porque a Bíblia fala tanto sobre o amor, fala que a gente tem que amar, mas o que é isso? Aí a gente vai ter uma resposta. A resposta a essa pergunta está lá em 1 Coríntios 13, que a gente vai perceber justamente aí que as características do amor saem do sentimento e entram na questão de você fazer, de você executar, de você agir. Por isso, o mandamento. 1 Coríntios 13, então, nos diz o seguinte,
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor não. E aí a gente tem agora o que é o amor. Então, se eu tenho... É só fazer uma análise para saber se nós realmente estamos amando. É só analisar se eu estou me comportando desse jeito. Como assim? Bom, aí eu vou verificar aqui de acordo com o que Paulo escreveu. Eu sou paciente, ou eu tenho sido paciente com meu irmão, eu sou bondoso com meu irmão, eu não invejo, eu não me vanglorio, eu não me orgulho, eu não maltrato, eu não procuro os meus próprios interesses, eu não guardo rancor. Se eu estou fazendo todas essas coisas, se eu não me alegro com a justiça, mas eu me alegro sim com a verdade, se eu estou seguindo esse padrão, se eu estou vivendo desse jeito, eu estou amando. É isso que Paulo está dizendo. Então é uma autoanálise, eu preciso olhar e verificar se isso está presente na minha vida. Se isso está presente na minha vida, eu estou amando. O mais interessante é que aí a gente chega em João 13:35, que diz que, com isso, Jesus falando, né? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Tem gente que procura mostrar que é discípulo de Jesus através de dons sobrenaturais. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus faz profecia, ele prevê o futuro, ou ele cura. Tem um doente lá, ele chega, impõe a mão e cura. Ou tem uma pessoa passando por qualquer... São os dons sobrenaturais, né, que a gente vê, os milagres de Deus. Então a pessoa, quando ela é canal desses milagres, isso mostra que a pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus. Não, meus irmãos. O que Jesus diz em João 13:35, que é a continuação do mandamento, ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e ele continua, está no 34, no 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E é interessante que Paulo segue essa mesma linha, porque quando ele está escrevendo 1 Coríntios 13, ele está vindo de uma discussão sobre dons. Ele está falando sobre dons e as pessoas que buscam os dons mais influentes na igreja, e ele dizendo que o caminho não é esse, e ele termina o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios dizendo, olha, vocês procuram os melhores dons, mas eu vou mostrar um caminho ainda melhor para vocês, um caminho mais excelente. Não adianta nada. E aí ele começa, por isso que ele começa falando, olha, não adianta nada eu falar a língua de homens e de anjos. Ele estava falando sobre dom de línguas, né, que era muito procurado na igreja de Corinto. E ele está falando, ainda que eu fale a língua de homens e de anjos, se não tiver amor, não vale nada. Vai ser como... Olha que interessante, vai ser como um metal batendo. A gente não entende metal batendo, né? O símbolo é um prato que retine, um sino ressoando, Belém, Belém. A gente não entende isso, não tem o que entender. E vai ser a mesma coisa, o amor é a base de todas as coisas. Então Paulo está falando sobre isso. Não são dons, não são sinais, prodígios que mostram que somos discípulos de Jesus. O que mostra que somos discípulos de Jesus é amor. Amar, nos amarmos uns aos outros. É isso. E aí a gente vê que, ao longo dessa linha toda, desde o pecado original de Adão, até o fato da gente ser regenerado, da gente ser justificado, da gente ser obrigado a cumprir, da gente ser morado do Espírito Santo, não existe a possibilidade de o cristão não amar. Se ele não ama, a gente cai lá. Aquele que diz que o conhece e não cumpre seus mandamentos é mentiroso, a verdade não está nele. Então o amor é fundamental. Não há cristianismo sem o amor ao próximo, sem o amor ao meu irmão, sem o cuidado e o zelo, como a gente vai ver. Voltando então aos tópicos da nossa lição, trazendo o que o nosso autor diz, o primeiro tópico que ele traz dentro desses textos que nós lemos, ele diz o seguinte, que o amor, isso nós vimos, né? O amor é a mensagem do Evangelho. A mensagem fundamental do Evangelho é a mensagem do amor. Tanto é que se a gente pegar o texto áureo que a gente falou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Então a base é o amor.
E a gente vê lá em Mateus 22, de 34 a 40, Jesus explicando justamente isso, né? Mateus 22, 34 a 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Olha o pessoal botando Jesus à prova aí, faziam isso direto, né? Justamente um perito, olha que era um perito na lei, hein? Ele fez essa pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Que pergunta capciosa. Já pensou se Jesus escolhe um, não escolhe outro? Eram 10, né? Tem outros tantos lá que os judeus consideravam e consideram ainda. Qual seria o mais importante? E aí Jesus responde assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha, Jesus não está inventando isso, ele está citando Deuteronômio 6,5, que fala exatamente isso. Mas ele continua: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Do mesmo jeito, Jesus não está pura e simplesmente inventando, ele está citando Levítico 19:18, onde diz isso. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante que Jesus responde não inventando e não criando nada novo, mas ele responde de acordo com o que está na lei, de acordo com o próprio mandamento que aquele homem, que era um perito da lei, iria compreender. Se Jesus coloca alguma coisa nova ou se coloca um mandamento maior do que o outro, poderia trazer algum problema. Mas ele diz que nisso estão toda a lei e os profetas. Então todos os profetas e toda a lei que deriva disso, os 10 mandamentos, os preceitos cerimoniais, os preceitos sociais da lei, tudo depende disso. Agora, a gente viu que Jesus ele cita isso, ele fala isso, mas ele está citando o Antigo Testamento. Então isso já estava no Antigo Testamento. E João também, no texto que a gente leu, ele fala no capítulo 2, ele diz o seguinte, no verso 7, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Bom, o amor, então, não é um mandamento novo, é um mandamento que já existia. A gente viu que em Levítico e Deuteronômio fala sobre amar a Deus e Levítico fala sobre amar ao próximo. Mas o verso 8 ele diz: no entanto, o que eles escrevem é um mandamento novo. Ué, não é um mandamento novo ou é um mandamento novo? Aí que está a questão. Não é uma contradição de João, né? Lógico que não, de jeito nenhum. Por que então que, apesar de já haver esse mandamento, ele é considerado novo? Primeiro por Jesus, e agora João, repetindo Jesus, coloca do mesmo jeito. Por algumas características. O primeiro é que esse amor que Jesus demonstra, que Jesus traz e que Jesus ordena que nós tenhamos, já que é mandamento, ele se diferencia pela qualidade. Esse amor é um amor completo. Ele não é um amor que depende de eu estar desenvolvendo ações que sejam ações envolvendo sacrifício, nem nada disso. Ele é um amor completo porque através de Cristo, através do amor de Cristo e representando o amor de Cristo, nós podemos e nós sabemos demonstrar o real sentido do amor. É por isso que há uma explicação tão profunda do que é amor no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem uma explicação tão clara, mas Paulo traz a explicação em 1 Coríntios 13, porque através de Cristo a gente consegue saber e consegue demonstrar o verdadeiro amor. Então, a qualidade desse amor é uma qualidade diferente, mas ele também tem uma quantidade, né, uma intensidade. João 13:34, a gente acabou de ler, né? Como eu os amei, a gente leu um pouquinho antes, né? Assim como eu os amei, amem-se uns aos outros. A gente tem também em 1 João 3,16, que diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então a intensidade desse amor é um amor de doação, é um amor de entrega. Do mesmo jeito que Jesus ele deu a vida por nós, nós devemos fazer pelos nossos irmãos. É um amor que tem uma intensidade muito profunda. E é um amor que nós sabemos a origem dele, é uma terceira característica desse amor. E a gente vê em 1 João 4,7, no texto que a gente leu: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então a origem desse amor que nós passamos e podemos transmitir e podemos cumprir o mandamento do amor, a origem dele é Deus. Ele procede de Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então, o amor para nós, cristãos, ele deve ser mais do que um discurso. Ele não é só uma conversa,
O amor é uma ação, o amor é um agir, o amor é a gente se doar pelo próximo, a gente se colocar. E quem é o próximo? Ao próximo a gente, fica a lição aí, meus irmãos, porque já fizeram essa pergunta para Jesus também. Quem é o meu próximo? Jesus respondendo a um jovem. Está lá em Lucas 10, de 25 a 37, mas a gente não vai ler não. Em Lucas 10, 25 a 37, depois você dá uma lida que Jesus vai explicar quem é o próximo. É a história ou a parábola do bom samaritano que a gente conhece, né? E é interessante, meus irmãos, que a gente, quando coloca isso, quando a gente coloca que muitas vezes a gente para e olha assim, poxa vida, mas se eu fizer essa análise, será que eu estou realmente amando? O que está faltando e tal? E aí a gente começa pedindo a Deus, porque a gente quer obedecer o mandamento do amor, assim como todos os outros, a gente quer obedecer. Mas, e aí a gente busca, e a gente começa pedindo a Deus, Senhor, eu preciso amar. Aí a gente vai lá olhar em 1 Coríntios, o que está faltando desse amor aqui? Está faltando paciência, está faltando não guardar rancor, está faltando o quê? E aí você começa a pedir a Deus que o Senhor coloque isso em você. E isso é uma coisa interessante, porque Deus não vai te dar paciência, meu irmão. É muito difícil Deus te dar paciência. Não vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar situações para que você exerça a paciência. Rapaz, se você começar a pedir paciência a Deus, o que vai vir de situação para te deixar nervoso, para te deixar irritado, para te deixar zangado, para te deixar impaciente, aí que você vai ver o que é. Mas aí você começa a exercitar o seu amor. Quando você fala assim, eu não posso guardar rancor, Senhor, eu não posso guardar rancor, me ajuda a não guardar rancor. Deus vai te, magicamente, não vai. Deus não é um mago, não, ele vai te ajudar, o Espírito Santo habita em nós, é lógico, ele nos conduz e tal, mas surgirão situações onde muitas vezes pessoas nos ofenderão para que a gente exerça essa faceta do amor que é o não rancor, o não guardar o rancor. Então, meus irmãos, é a mudança da nossa mente. A renovação está no nosso entendimento e nós renovamos o nosso entendimento. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a gente é que faz essa renovação. Então, as oportunidades surgirão para que a gente exerça essas características do amor que às vezes estão faltando. Então, nós precisamos fazer isso, porque o amor é a mensagem fundamental do Evangelho. Mas ainda como segundo tópico, a gente vê que o amor é o antídoto do ódio. Então, o que seria o antídoto? O antídoto é aquilo que para a ação de alguma coisa, né? Por exemplo, a gente é picado por uma cobra, né? Tem um veneno da cobra e a gente tem um antídoto. O antídoto, ele impede a ação do veneno, ele anula a ação do veneno. Então, o antídoto do ódio é o amor, ou seja, quando a gente ama, a gente anula o efeito do ódio, a gente impede os efeitos do ódio. E a gente vê o texto que a gente leu em Levítico, olha que interessante, ele diz o seguinte, Levítico 19, a gente leu o 17, o 18, vamos ler o 17 e o 18, para a gente entender o contexto do ame ao seu próximo como a ti mesmo. Olha o que Deus diz através de Moisés em Levítico. Não guardem ódio contra o seu irmão. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que interessante, né? A gente vê que Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, da lei, e a gente vê algumas características aqui, né? Não guardar o ódio, não guardar rancor, não procurar vingança. A gente vê que lá na concepção de amor, Paulo deixa essas características também lá em 1 Coríntios 13. E a gente vê que na lei já trazia isso, né? Não guardem ódio contra o seu irmão, né, no seu coração. Você deve até repreender com franqueza, né, mas ame o seu irmão como a si mesmo. E a gente vê Jesus em Mateus capítulo 5, e a gente está fazendo um passeio gostosíssimo pela Bíblia hoje, né, para tratar sobre o amor, já que o amor é a mensagem do Evangelho, como a gente já viu, a gente tem que procurar no Evangelho, né? Afinal de contas, é a Bíblia que explica a Bíblia, né? Não é a gente que explica a Bíblia, quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Deus nos dá a condição de compreendermos o que está escrito. Mas se a gente tem alguma dificuldade ou vai procurar algum paralelo, alguma coisa, é a própria Bíblia que vai trazer. Então a gente vê lá em Mateus 5, 43 a 48, diz o seguinte, Jesus dizendo no famoso Sermão do Monte, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo,
amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha que coisa profunda Jesus deixando aqui, fazendo uma releitura da lei. Né? A gente já foi dito que o Sermão do Monte são as leis do reino de Deus, né? Enquanto nós temos deixada por Moisés a lei para o povo de Israel, a gente tem Jesus reafirmando essa lei, mas numa amplitude ainda maior no Sermão do Monte. E em outros textos, mas o Sermão do Monte ele deixa isso de forma muito caracterizada e ele fala justamente isso. Ele faz esse contrassenso, esse contraponto, né? Olha, é mais do que ouvir ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Não, não, não. Você ama o seu inimigo, você ora por quem persegue você. É isso que você deve fazer, porque aí você é filho de Deus. Porque todo mundo faz isso. Amar o inimigo e amar quem ama e odiar o inimigo, todo mundo faz. Ser diferente é orar por quem persegue você. Isso é que é mostrar que é filho do seu Pai que está nos céus. Olha que coisa profunda. E é uma coisa interessante, meus irmãos, que nós devemos amar pessoas. Nós não amamos instituições, nós não amamos coisas, nós não amamos títulos, nós amamos pessoas. Nós podemos gostar, claro. Nós gostamos da nossa igreja, é uma instituição. Nós gostamos de coisas, eu gosto da minha casa, gosto do meu computador, da minha cama, do meu celular, gosto, claro. Eu posso gostar de um título, né? Eu gosto... eu não sou doutor não, tá? Mas eu sou um doutor, um exemplo, eu gosto de ser um doutor, tal, posso gostar. Mas o amor é mais profundo que isso. E amar, eu amo pessoas. Amar, eu amo pessoas. E eu não posso amar pessoas também por qualquer outra situação. Eu não tenho que amar a pessoa porque ela está na igreja. Não. Eu não tenho que amar a pessoa porque ela é, ou ele ou ela são doutores. Não é isso. Eu tenho que amar a pessoa porque ela é uma pessoa, porque a Bíblia manda que nós amemos uns aos outros. É só por isso. É definitivo, isso é ponto. Não tem para onde a gente buscar fundamento. Não, é isso mesmo. Então, quando a gente ama, a gente anula o efeito do ódio. E a gente vai ver isso até melhor no próximo tópico. O nosso autor, como terceiro tópico, ele encerra dizendo que o amor é o mandamento perfeito. Olha que coisa profunda, meus irmãos. A gente vai ver até que o amor anula o ódio baseado nisso. Olha o que diz Colossenses 3, de 11 a 15. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O amor é o vínculo da perfeição, como algumas traduções dizem, ou nessa tradução diz que é o elo perfeito. Então, se o amor é o elo perfeito, o mandamento do amor é o mandamento perfeito. Quando a gente fala que esse é o mandamento perfeito, e Paulo, dentro desse contexto, ele fala justamente que isso, quando você ama, que você aplica tudo isso, o vínculo é perfeito, você vai conseguir fazer todas as demais coisas, você vai suportar o seu irmão, você vai perdoar o seu irmão, você vai viver em paz. Nós somos chamados para sermos pacificadores, bem-aventurados pacificadores, tem gente que é bem guerra, né? Mas nós devemos viver em paz, porque somos membros de um só corpo e devemos ser gratos por isso. Isso que termina o texto de Colossenses aqui, sejam agradecidos por isso. Nós devemos viver em paz, nós devemos buscar a paz, nós devemos buscar esse vínculo perfeito. Em 1 João, um texto que a gente leu, no capítulo 3, versos 12 e 13, diz que, eu estava falando, João coloca, ele faz ali a questão de sermos odiados pelo mundo, né? E isso volta o amor é o antídoto para o ódio, né? A gente consegue ver isso nos versos 12 e 13, a gente vê 3
12 e 13, nos diz o seguinte: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Opa! Então, o mundo, João está dizendo assim, olha, o mundo nos odeia. Nos odeia porque nós amamos. Mas nós não devemos, com isso, parar de amar. O mundo vai nos odiar porque nós amamos. É porque as nossas obras são justas, é isso que ele está dizendo. Ele está falando que Caim matou o irmão, teve ódio do seu irmão e o matou porque as obras dele eram justas e as de Caim eram más. E ele faz esse paralelo. O mundo também nos odeia. O mundo nos odeia porque nós amamos. As nossas obras são justas, nós estamos amando. E isso nos leva a uma coisa muito interessante, porque isso não deve parar. O fato do mundo nos odiar não nos pode levar a odiar de volta, e sim a amar de volta, porque aí sim nós estaremos refletindo Cristo em nós. O mundo vai ver Cristo através disso. A gente viu algumas lições atrás sobre testemunho. Isso é testemunho. O amor que nós devemos ter é testemunho. O mundo verá Cristo em nós através desse amor que nós representamos, ou que nós passamos, esse amor que está em Cristo, como nós vimos. E João ele é muito forte quando ele diz que, e aí ele traz até para o povo também, ele está dizendo essa questão, ele faz o paralelo com o mundo, mas ele traz também, olha, quem não ama é assassino. Ele coloca isso, ele faz o paralelo com Caim, né? Então, se você não está amando, você está indo além de não amar apenas. Porque a gente entende o seguinte, meus irmãos, a gente tem que compreender que os mandamentos eles devem ser obedecidos e devem ser seguidos. Mas às vezes a gente está em fase de aprimoramento, a gente está em construção. O ser humano está em obras, a gente está se aperfeiçoando na palavra, na escritura, na obediência. É claro que a gente não pode descansar, né? Buscar sempre em Deus, através de Cristo, buscar sempre a obediência. Mas a gente está nesse processo. Então, uma coisa ou outra está em falta, a gente está buscando para resolver. Né? Mas ele está falando, aquele que não ama é semelhante a Caim, é assassino. Olha que coisa forte, né? Então, quando a gente não ama, a gente está sendo comparado a uma das figuras mais complexas e mais difíceis da Bíblia. Né? Caim, o homem que matou o seu próprio irmão. E é interessante que a gente vê em Mateus 5, ainda no Sermão do Monte, de 21 a 24, é uma questão muito, muito bacana. Jesus falando mais uma vez, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Meus irmãos, Jesus está dizendo, sabe o que aqui? Que nós devemos estar em paz com o nosso irmão antes mesmo de oferecermos culto a Deus. Olha que coisa forte. Claro que a nossa vida é uma vida de culto, mas ele está dizendo, olha, se eu entrei na igreja para cultuar a Deus, poxa, mas eu tenho um problema com meu irmão. Parei um pouquinho, eu vou resolver com meu irmão. Na minha vida é uma vida de culto, não é um momento específico de culto, mas eu vou lá resolver com meu irmão e aí eu volto. Isso é o amor que Jesus espera, é o amor que é o mandamento dele. Né? Não o amor do assassino Caim, mas o amor daquele que olha e fala assim, olha, eu não consigo amar a Deus, e é isso que a gente vê no texto que foi lido, eu não consigo amar a Deus e cultuar a Deus se eu não estou amando meu irmão. Eu não consigo entrar nessa dualidade, eu não consigo amar Deus que eu não vejo sem amar o meu irmão que eu não vejo. Então eu vou lá resolver com o meu irmão e aí eu volto, porque o meu amor a Deus tem que ser acima de todas as coisas. E obedecê-lo é amá-lo sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós vamos para a conclusão da nossa lição. E o nosso autor deixa o seguinte, na conclusão. O amor servirá para o cristão como evidência da verdadeira transformação. Devemos nos livrar do ódio, da amargura e da cegueira para podermos desfrutar do pleno amor de Deus. Na próxima lição, continuaremos pensando sobre a prática do amor. Então, o cristão, concluindo, né, o cristão ele tem que... a evidência da verdadeira transformação dele é o amor. E ele nos deixa algumas questões para
pensarmos e agirmos, para que nós possamos refletir e agir. Primeira, qual a mensagem suas atitudes proclamam? A mensagem do ódio ou do amor de Deus? Existe em seu coração alguma questão não resolvida com algum irmão? Você já pediu perdão ou liberou perdão para aqueles que lhe causaram mal? Ou você ainda carrega ódio no seu coração? Meu irmão, reflete, minha irmã, reflete nessas perguntas. Se você quiser depois, com mais calma, olhar na lição, na revista, voltar ao vídeo ou ouvir de novo as perguntas, reflete. E se por acaso, meu irmão, você perceber que em algum desses pontos você está falhando, resolve. Esse é o mandamento que Deus deixa para nós. Esse é o mandamento, é isso que Jesus quer para nós. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela lição, pelo estudo que tivemos hoje. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra é rica, é abundante. A Tua palavra nos mostra como devemos agir, como devemos proceder, como devemos agir com o nosso próximo e com o nosso Deus. Que possamos, Senhor, seguir o mandamento do amor, que possamos amar o nosso próximo em todas as características que o amor tem. Possamos ser cada vez mais fiéis à Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que ainda estamos em falta. Nos ajuda, Pai, a executarmos, a cumprirmos de acordo com o Teu mandamento. Continua recebendo o nosso culto, a nossa adoração e obrigado pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem, estaremos continuando a nossa lição sobre o amor, falando mais um pouquinho sobre esse tema. Fiquem todos com Deus, um excelente domingo, um excelente dia, uma excelente manhã, tarde, noite, não sei em que momento você verá esse vídeo. Que Deus te abençoe e até mais.